Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a doutora Wanderly Marchiori. Ela que é nutricionista, fitoterapeuta, ela é vice-presidente e fundadora da Associação Brasileira de Nutrição e Saúde Mental e conselheira da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. Como ela me deu um recado que ela ia estar uns 10 minutos atrasada, eu me permiti entrar depois, so sorry. Mas eu mandei uma mensagem telepática aí para todos que a gente estava chegando aí, se Deus quiser. E amanhã eu tô aqui com o Bueno, ele vai estar falando sobre o eclipse e o rejuvenescimento. Porque esse mega eclipse que está acontecendo vai ser daqui a pouco, a 1h da manhã e 12 minutos, de quarta para quinta. Vai durar pouco tempo, mas vai trazer uma grande entrada de energia positiva no planeta. Então vamos nos preparar para receber todas as bênçãos desse super eclipse especial que vai estar acontecendo daqui a pouquinho. Nós divulgamos vários exercícios, mentalizações, para que a gente pudesse estar recebendo todas as irradiações que vão ser dispensadas à humanidade. Quando o Mestre Saint Germain fala sobre dispensação crística, significa que vários seres vão estar reunidos para iluminar e abençoar o planeta. Isso vai justamente estar acontecendo nessa madrugada, né? É um eclipse super raro, acontecem só 7 desses eclipses a cada 100 anos. 7 vezes acontece o eclipse híbrido, olha só, muito legal. A gente tem um processo de mudança, de radiação, de reformulação, de princípios, de padrões mentais, de padrões energéticos, de tudo aquilo que está ao nosso redor, para que nós possamos aí reaprender a caminhar e escolher novamente como é que nós queremos viver daqui para frente nos preceitos da integridade, da longevidade, da saúde física, mental e emocional. E isso tudo tem a ver com a espiritualidade, né, família Pax? Então vejam que o plano espiritual tem trazido várias bênçãos, várias energias. E amanhã o Bueno vai estar justamente falando sobre a energia da longevidade, do rejuvenescimento e do eclipse que já vai ter acontecido. Cada vez que o plano espiritual faz alguma bênção para o planeta, isso dura 72 horas no nosso plano tridimensional. Então, essas energias vão estar aí até sábado, domingo, e é claro que toda vez que existe um eclipse, essa irradiação fica em todos nós por pelo menos 20 dias antes e 20 dias depois. Esse é um eclipse total do Sol, depois a gente vai ter um eclipse da Lua no dia 5 de maio, os dois eclipses estão super interligados e essas energias nos trazem a força da intuição, da manifestação, do reconhecimento das oportunidades, da abertura de novos caminhos e das possibilidades de encarar mesmo uma vida nova de uma forma mais plena na irradiação do nosso poder individual e da nossa sintonia com o nosso propósito divino. Então, são muitas as bênçãos, são muitas as possibilidades de mudança e são muitas as oportunidades que nós temos. Então, o que cada um está fazendo com isso, né? E hoje é dia do índio, então salve Pena Branca, o nosso grande mentor aqui, que traz o Terra a Terra para a família Pax e para o planeta Terra. Hoje nós reverenciamos todos os nossos ancestrais, uma energia tão forte de reverência, de gratidão, de devoção, de reencontro mesmo com a nossa família, a primeira. Porque nós estamos aqui vivos, né, família Pax, toda a humanidade hoje, 8 bilhões de pessoas, porque os nossos ancestrais trilharam o caminho antes de nós. E agora aqui estamos, mais uma vez, vivenciando a nossa energia na jornada de autocura, de plenitude, de manifestação e de sintonia com o potencial da nossa verdade. Então, tudo aquilo que nós temos no nosso caminho é reflexo de nossas escolhas conscientes ou inconscientes, desta ou de outras vidas. E quando nós estamos diante do nosso poder individual e da nossa presença eu sou, nós temos condições de reescolher novamente e de manifestar todas as energias que nós queremos atrair para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida, para a força da bem-aventurança, da prosperidade, da abundância, da sintonia máxima com o nosso plano de luz, tá bom? Então é um momento incrível de conquistar novamente o nosso pleno poder, não no sentido do ego, mas o poder crístico, o poder da presença eu sou, para que nós possamos reorganizar nossas vidas e reavaliar como é que nós queremos viver daqui para frente, pós esse período de transformação e transição planetária.
É um momento único que nós estamos experienciando e testemunhando, criando, co-criando, escolhendo e manifestando. E tudo aquilo que está ao nosso redor é justamente o reflexo das nossas energias, pensamentos, emoções e, acima de tudo, das nossas ações, né? Porque só ter a vontade de fazer, mas não agir, não resolve. Tem que sair do lugar em direção a alguma energia. Nesse sábado, dia 22 de abril, é o dia do planeta Terra. É o dia da bem-amada Mãe Terra. E nós teremos na Pax 2 celebrações com entrada franca, 1 quilo de alimento. Às 11 da manhã, a Karen e a Malu vão fazer uma reverência ao planeta Terra, gratidão e cura e amor à Pachamama. Elas pedem que cada pessoa leve um cristalzinho ou um pedaço de cascalho para deixar lá, na hora que for embora, para desapegar das coisas que te perturbam e atrapalham o seu novo ciclo. E depois, às 14 horas, a Luciana Saad, que teve no Havaí agora em dezembro e janeiro, em férias, e foi lá visitar a Madame Pele, e eis que Madame Pele, a deusa dos vulcões, entra em erupção na hora que ela chegou no parque. Então, ela passou por uma grande iniciação e ela vai estar fazendo essa iniciação na Pax nesse sábado, novamente. É entrada franca, é 1 quilo de alimento. Você chega de manhã e passa o dia com a gente, tá? Na parte da tarde, a Luciana Saad vai fazer, então, iniciação a Madame Pele, meditação e leitura de carta individual para esse momento. Você vê que a gente vai estar celebrando todas as irradiações conectadas com o planeta, com o espírito Gaia e com todas as energias que fortalecem o nosso vínculo do cerimonial e da ritualística em nome do equilíbrio, da harmonia, da bem-aventurança, da prosperidade, da abundância, da plenitude e da energia que retorna através do nosso eu sagrado, certo? Então vamos lá. Vamos aguardar então a querida doutora Vanderly Marchiori para que a gente possa aprender sobre o poder do chás no som. Deixa eu ligar aqui o meu celular, ver se ela deixou aqui algum recado. Ela havia escrito às 5 para 5 que ela ia conseguir entrar só às 5h10, já são 5h15, que o trânsito estava péssimo, então vamos aguardar aqui para saber o que está acontecendo, né? Eu, graças a Deus, não tenho saído quase, então, mas eu entendo bem o que é trânsito, né? Porque mesmo antes da pandemia, acreditem se quiser, mas teve uma quinta-feira, porque antes eu rezava para receber o plano espiritual só às quintas-feiras e sábados. Teve uma quinta-feira, família Pax, que eu dei 11 voltas no quarteirão para poder parar meu carro. Quer dizer, uma coisa completamente surreal, né? Isso lá atrás, há 3, 4 anos atrás. Agora eu não sei como é que tá, né? Não tem mais nenhum recado da querida Vanderly. Vou escrever aqui para ela. Estou no ar, te esperando. Quem sabe ela consegue ler. E aí, vamos que vamos. Tecnologia, quando funciona, tudo de bom. Pelo menos hoje não temos chuva, não temos nenhum tipo de problema nesse sentido. Então, vamos lá, vamos tentar ver o que é que está acontecendo, certo? E aí a gente vai redimensionando o nosso planeta e as nossas escolhas e as nossas energias e as nossas frequências de luz. Ali nada, ali nada e aqui também nada. E nesse domingo, lá na Pax, nós teremos o imperdível ritual da prosperidade com a querida Eliana Lara. 2 grupos, 9 da manhã e 11 da manhã. É o dia de São Jorge, ela vai estar fazendo um ritual e simpatias para São Jorge, para quem participar. Então estejam lá, para que vocês possam estar aí recebendo as energias e as forças maiores da luz. Vamos dar Monte Carlo, chiquésima, ela participando de uma conferência sobre saúde. Vamos aprender tudo. E vamos lá, na energia da força da luz. Bem-vinda! Tudo bem, querida? Tudo já, desculpa a correria. Tem erro. Me trollou. Tô 1h20 para andar 5 quilômetros. É mesmo, gente, mas que coisa, né? Quando é que a gente vai fazer teletransporte, né? Ou algo parecido? É um absurdo isso. Eu tô querendo mudar para Uberaba lá com meu cunhado e com a minha cunhada, porque lá o trânsito é de 5 minutinhos só. Olha só, ô Ricardo e Luciana, presta atenção, olha. A Vanderly tá indo para aí, hein? Ela não tá a fim de pegar mais trânsito. Muito legal, muito legal. Tamo aí.
E aí, me conta tudo. Calma, senta primeiro, relaxa, toma uma água, Ah, respira, tá tudo certo. já Olha, ó, o Ricardo falou, vem mesmo, olha lá. Mas eu estava comentando, né? Que antes da pandemia, teve uma quinta-feira que eu fui na Pax para rezar, que era o dia, sempre foi o dia principal das orações. Eu dei 11 voltas no quarteirão para eu poder parar meu carro. Quer dizer, um absurdo. Em plena tarde, às 2h15 da tarde, né? Isso há é, 3, 4 anos atrás. Você imagina, né? É uma coisa que não faz o menor sentido, né? Mas agora é outro momento, né? E aí, você já é, aterrissou, já entrou no corpo? Conta tudo. você sabe que eu já aterrisei, mas eu ainda tô muito estranhamente, ainda tô com problema de sono. Mesmo que o jet lag dure só 3 dias, eu ainda tô tendo fome de pedreiro, né? De trabalhador mesmo, de quem carregou muita coisa às 10 horas da manhã e meu corpo ainda não voltou para esse fuso horário. Mas é porque eu vou falar um negócio para você. Viajar é bom demais. Estudar é Ah, é bom demais. maravilhoso. E entender que o Brasil tem tanta riqueza que ainda pode ser explorada. E nós temos plantas maravilhosas, alimentos maravilhosos que são tão sensacionais e que a gente tem aqui não dá valor. Quando a gente É. viaja, fica muito claro, fica muito claro. Quando eu cheguei em Berlim para ver minha sobrinha, eu falei assim, eu quero comer salada, tava 1 grau. Eu falei assim, não, eu quero comer alguma verdura, porque tá me fazendo falta não comer direito, né? Porque estava em trânsito, a gente não come direito. No É. supermercado inteiro só tinha uma verdura, só tinha um tipo que era um mini espinafre, que era para fazer refogado. E aí eu pensei, meu Deus, olha, aqui não tem, e todo mundo pegando aquilo, né? Porque assim, é o que tem. Se a pessoa É. quer se cuidar e ela se cuida, é o que tem. Aqui nós temos espinafre, a gente tem escarola, a gente tem 4 tipos de alface, a gente tem a selga, a gente tem tanta coisa e a gente não valoriza tanto, né? Porque para a gente É, está ali é muito à verdade, vontade. é verdade, é verdade. Eu queria que você falasse sobre a conferência. A conferência foi sobre longevidade, saúde, o que foi? Tudo junto? Foi um congresso internacional sobre medicina estética e longevidade. A medicina estética e longevidade, ela está cada vez mais interligada, porque as descobertas levam ao mesmo patamar. E qual é esse patamar? Para que a gente viva melhor, né, em mais tempo, nós devemos ter uma conduta não só alimentar, mas de estilo de vida que é Sim. bastante saudável, que deve ser bastante saudável. E aí o que acontece? Quando você tem essa conduta baseada nesse objetivo de viver mais e melhor, o reflexo estético é imediato. Então, uma coisa não compete com a outra e uma coisa também não inativa a outra. E eu acho que eu aprendi um ponto ali sensacional. A gente precisa tirar da nossa cabeça que estética é fútil. A estética, ela é saúde. Né? Óbvio que Sim, existem várias interpretações, mas nós devemos lembrar que cada vez que a gente fala de pele, a pele é o nosso maior órgão contentor, ou seja, se eu cuidar da minha pele, eu estou cuidando do órgão que segura todos os meus órgãos internamente. Então, eu é verdade. preciso dar, sim, atenção à pele, unha e cabelo. E uma das coisas que eu É quero verdade. puxar daqui é que muita gente reclama da saúde dos cabelos. Espera aí que eu vou até tirar eu estava dentro do hospital, aí eu deixo o cabelo preso, né? Porque lá é É, uma questão de segurança. Mas as pessoas me claro. perguntam o que, que aconteceu para eu ter esse cabelão, né? Porque fazia muitos anos que eu não tinha cabelão. E a minha resposta é uma só: é alimentação correta e suplementação correta.
A Sim. gente, para ter um cabelo, entender o seguinte, o cabelo é reflexo da minha saúde no momento que eu entendo que quando eu estou bem nutrida, né, quando a gente faz uma nutrição completa, eu tenho nutriente suficiente, inclusive eu tenho proteína suficiente para formar a fibra do cabelo, para formar a queratina. E muitas vezes as pessoas não se alimentam o suficiente e querem que a pele e cabelo estejam ok. Quem faz dieta restritiva, e foi um dos pontos muito discutidos lá, as dietas restritivas, elas são desaconselhadas porque o reflexo de estética dessas dietas é um envelhecimento precoce da pele. Então, Sim. quando você tira do seu dia a dia, quando você consome pouco ou nenhum carboidrato naquelas estratégias de dieta cetogênica, por exemplo, você está fazendo o consumo inadequado de macronutriente e aí não sobra, porque o que vem para o meu cabelo é a sobra do que o meu fígado, o meu coração, o meu intestino, o meu baço, os meus órgãos não precisaram, o meu cérebro não usou. Agora, se eu não, se eu dou o suficiente para todas as funções metabólicas, o que sobra, obviamente, vai poder vir ou para o meu cabelo, ou para a pele, ou para as unhas. Então, acho que esse é um ponto importante das pessoas entenderem, porque é uma das maneiras que nós, nutricionistas, usamos para diagnóstico de desnutrição. Porque quando a pessoa está desnutrida, ela pode estar obesa e desnutrida. Quando ela está acima do Sim. peso, mas a pele não tem viço, ela tem um cabelo muito fininho, que quebra muito, que não cresce, não tem velocidade de crescimento, isso para a gente já é um ponto fundamental de amostragem para uma desnutrição ou de micronutrientes ou uma desnutrição completa. Claro. A Helena está perguntando se biotina é bom para o cabelo. É excelente. Biotina é excelente para o cabelo, mas ela não funciona sozinha. Eu Pois é, mas preciso de. não tem que ter a dosagem certa para cada pessoa ou não? Tem que ter a dosagem certa para cada pessoa. Eu preciso de vitamina C, eu preciso de frutas vermelhas para ativar o metabolismo dessas vitaminas. E eu preciso, basicamente, de pelo menos 1 grama de proteína por quilo de peso da pessoa. Na realidade, para Sim. isso acontecer, eu preciso de 1,5 grama de proteína por dia, por quilo de peso por dia para aquela pessoa. Senão eu não Tá, tenho o suficiente para o metabolismo do capilar se ajustar. claro. Outra Muito bom. coisa que se falou muito lá e foi muito discutido foi o papel do jejum na longevidade, tá? Então, se discutiu bastante o papel do jejum na longevidade e o mais consensuado, ou seja, o que ficou mais adequado frente a todas as pesquisas, foi que o jejum de 12 horas, de 12 a 14 horas, ele já é suficiente, eficaz e seguro para garantir essa ativação das sirtuínas e dos compostos Uhum. anti-inflamatórios para que a gente viva mais. Ou seja, Entendi. traduzindo para o nosso dia a dia, Hum, você tem que jantar cedo e não comer durante a noite até amanhã do dia seguinte. Dessa maneira você consegue manter peso adequado e manter a inflamação, porque todos nós inflamamos, né? A gente sim. nasceu já inflama. Então manter essa inflamação é verdade, né? A gente nasceu, a gente já começa a inflamar em algum ponto. Manter essa inflamação em baixo grau, porque essa inflamação de baixo grau, ela nos propicia um estado de resiliência celular e, ao mesmo tempo, de proteção. Então, nós temos Tá. que manter essa inflamação curta
e, ao mesmo tempo, suficiente em termos de macro e micronutriente para enfrentar as 12, 14 horas. Muito bom. Estão perguntando se a biotina altera a tireoide, para quem tem hipo ou hipertireoidismo. Não, ela altera positivamente, até porque a tireoide, para quem tem hipotireoidismo e queda de cabelo, porque o frequente da queda de cabelo é o hipotireoidismo. Eu vou precisar de bastante ferro e biotina para ajustar, principalmente o ferro para ajustar a tireoide e a biotina para fazer essa recuperação do cabelo. É um ponto bem Uhum. importante, viu? Porque muita gente tem a queda de cabelo por hipotireoidismo. Então, esse é um ponto Ah, que é? deve ser analisado também. É, é um dos sintomas comuns, dos sinais comuns. Muito cansaço, o hipotireoidismo, ele traz muito cansaço, ele traz a unha, aquela unha que você, a hora que você aperta ela assim, ela dobra inteira, ela está muito fina. Sim. Então, essa é uma característica. E cabelos que quebram e eles caem muito todos os dias. Mas vamos contextualizar. A queda de cabelo patológico, ou seja, aquela que fugiu ao controle, é a que cai em mais ou menos 80 fios por dia. É óbvio que a gente não vai ficar contando, né? Então, É claro. um sinal claro é o quanto tem de fio de cabelo solto no seu travesseiro. Porque quando a gente dorme, o esperado é que não tenha, que nenhum fio se solte, né? Eu, como eu estava com o cabelo preso até agora, a hora que eu solto, é inevitável que 2 ou 3 fios de cabelo eles caiam, porque a tração, aquilo que eu puxei na hora de prender, ele vai cair. Sim, Está mais frágil, claro. vai cair. Então é normal, não é queda capilar. Agora, se eu durmo e o meu travesseiro fica com alguns fios de cabelo ou com muitos fios de cabelo, aí ele é um ponto de atenção para que a gente comece a procurar ajuda. Tá. A Helena está perguntando unhas estriadas, o que significa? Pode significar baixa hidratação, pode significar falta de zinco, pode significar falta de vitaminas e minerais específicos, e em um último momento, mas não é o mais comum, porque aí não é só unha estriada, e sim alteração da cor da pele, pode significar um problema de filtragem renal. Mas aí é um conjunto maior, porque muda o odor corporal, muda a cor da pele, ela fica levemente esverdeada e a unha fica estriada também. O mais comum é baixa hidratação e falta de vitaminas. Não da biotina nesse Tá, caso, mas de vitaminas em geral. tá. Legal. Bom, hoje você vai falar sobre o poder do chás no sono. E aí? Eu estou pronta para anotar. Muita gente tá com problema de sono, né? Não sou só eu que É, ainda estou nessa história de fuso, mas assim, as pessoas estão com problema de sono até por quadros de alteração emocional mesmo, né? Por ansiedade ou depressão, enfim, né? Por outros quadros, e não é. necessariamente por insônia. Quando a gente fala de regulagem do sono, eu vou falar das plantas, mas eu preciso contextualizar a higiene do sono. O que quer dizer a higiene do sono? Eu vou acender a luz aqui, que está ficando escuro, mas eu vou falando. Fica à vontade. A higiene, a higiene do sono, ela significa que a gente precisa e deve ter cuidado com o tempo de tela. Então, quanto a gente fica na frente de televisão e de celular e de é, tablet, fazendo joguinhos ou trabalhando mesmo, né? Fazendo outras coisas na frente da tela. E dessa maneira a gente tem uma exposição à luz inadequada e isso altera o nosso ciclo de sono. Então, esse é o primeiro ponto.
Eu preciso desligar a TV, desligar o som, pelo menos, do celular, desligar todos os estímulos visuais até 1 hora antes do meu horário de sono. Então, esse é um ponto fundamental. E a maioria das pessoas deixa a TV ligada até dentro do quarto para ver o finalzinho da novela, por exemplo, que não é adequado. Então, esse é um dos pontos da higiene do sono. O outro ponto é que, se você tem problemas de sono, tomar um banho morno, e de preferência com aqueles sabonetes infantis, isso ajuda demais a acalmar. Por que isso ajuda a acalmar? Porque os sabonetes mais famosos infantis, eles contêm realmente extrato de camomila ou extrato de lavanda, e quando eu tenho este aroma, o óleo essencial da planta ali naquele sabonete, ele vai atuar. Quando eu inalo, ele vai atuar nos meus receptores GABAérgicos e desta maneira ele vai fazer ele vai baixar a minha excitação e vai me levar para um quadro de acalmamento mesmo e de indução ao sono. Então, um banho morno com sabonete infantil ajuda muito nesse aspecto. E não fazer refeições pesadas à noite. Então, de preferência, não comer carne vermelha à noite, não comer grandes volumes à noite, evitar fritura, tudo que requer um processo de digestão mais denso, mais pesado, é bom evitar. Por isso que jantar cedo é uma das questões importantes para a manutenção desse sono. Então, a higiene do sono está feita aí. É um ponto. Quais são as plantas que a gente vai usar e que elas são excelentes para esse quadro? Eu vou começar por uma que é muito pouco conhecida, mas ela é fantástica, que é o mulungu. O mulungu é o quê? Mulungu. 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 Gente, eu nunca ouvi falar. M-U-L-U-N-G-U. Mulungu. A eritrina mulungu é uma árvore. E o que a gente usa do mulungu é a casca, é a entrecasca, a parte interna da casca da árvore, que a gente usa ela ralada, porque ela é uma madeirinha mesmo, então ela tem que estar ralada. E ela tem uma ação excepcional na indução e na manutenção de sono. Para fazer o chá, o difícil é mensurar, então eu falo que é para pegar um montinho, porque ela fica parecendo aquela palha de aço que a gente usa para lavar louça. A gente compra, parece aquilo lá de madeira. Então a gente pega um bolinho daquela planta seca ali, o equivalente a uma colher de sopa, e ferve durante 5 minutos e meio litro de água. Essa planta, ela tem um papel assim muito rápido na indução de sono. Então, usar o mulungu meia hora antes do horário que você deseja ir para a cama já é o suficiente. E aí, se faz o uso desse chá, ele melhora não só a indução, como ele também melhora a onda de sono mais profunda. Então, eu fico mais tempo na onda de sono REM, que é aquela onda de sono que me traz mais calma, mais tranquilidade, ou seja, que me faz descansar profundamente. Então, esse é um outro ponto muito importante do mulungu. Mulungu não deve ser tomado durante o dia, né? Eu não preciso, a menos que eu precise dormir durante o dia, mas ele não deve ser tomado durante o dia. E ele, se eu fizer a suplementação de triptofano, porque hoje nós temos triptofano em comprimido, na forma de suplemento alimentar mesmo, se eu fizer a suplementação de triptofano no fim de tarde, o chá do mulungu, eu consigo trabalhar muito bem os quadros de insônia crônica, e às vezes a pessoa até deixa de usar benzodiazepínico porque
o mulungu com o triptofano foram suficientes para melhorar o sono da pessoa. E onde compra esse mulungu, que eu nunca ouvi falar? Eu sou vegetariana há 41 anos, eu ando em várias casas de comida natural, aqui no Brasil e fora, quando a gente está lá. Nunca, a primeira vez que eu ouço. Como é que é essa história? Mas tem que ferver a casca da árvore. Já vende a casca pronta, né? Pelo que você falou, é isso? Já vende a casca ralada. Fora do Brasil você não vai Tá, encontrar mesmo, porque ela é uma planta típica do nosso cerrado. Então a gente não tá. vai Ah, encontrar lá isso é fora, errado. não. Tá? Então Tá. ela é do nosso bioma do cerrado. Aqui você encontra em casa de produtos naturais, já em pacotinhos, Tá. e ela tem uma durabilidade boa. A Sabrina está falando que na Biofito tem. Aliás, Sabrina, a gente precisa de um cupom de desconto para os nossos amigos da Pax para que eles comprem na Biofito. Já aproveito e já É. vou pedindo as coisas, né, Carla? Vai, fica à vontade. Ela tem uma calda de maçã lá que é sensacional. Ela tem Olha, muita. Ela só trabalha com produto natural. A Sabrina é uma mentoranda minha, ela só trabalha com produto natural. E ela tem o chá de mulungu, acho que da Anatu lá para vender. tá. Então a gente encontra na rede, tipo Rede Mundo Verde, tipo em lojas Nação Verde, em supermercados grandes. Alguns deles, se eles têm uma parte de planta bacana, eu já até encontrei, mas em Tá, geral só em lojas de produtos naturais mesmo, e em farmácias de manipulação. Farmácia de manipulação em geral tem. tá. Entendi. Legal. Muito bom, muito bom. Além do mulungu, Hum, é, além do mulungu, outra planta que tem um cheiro horrível, horrível, mas ela é super interessante em termos de indução de sono, é a valeriana. A valeriana, o que se usa, a parte que se usa da valeriana é a raiz, né? Essa raiz, ela parece que ela tá mofada, porque o cheiro é muito ruim, mas ela é uma excelente indutora de sono. A valeriana, uhum. ela tem uma característica muito curiosa. Ela interage com remédios para dormir, né? O mulungu também, mas muito pouco. Agora, a valeriana, se a pessoa toma uma daquelas gotinhas que brasileiro adora tomar, porque é muito barato aqui no Brasil, daquele benzodiazepínico, e usa o chá de valeriana, essa pessoa pode ficar em estado de sono de até 20 horas. Então, o chá de valeriana ou a cápsula de valeriana não deve ser usado em conjunto com nenhum remédio para dormir, tá? Com nenhum tipo, nenhuma Tá, classe, não só o benzodiazepínico, mas nenhuma outra classe hum, e muito menos os hipnóticos devem ser misturados. Então, é uma planta bem rápida de efeito também. Tem muito medicamento à base de valeriana de venda livre nas farmácias, aí as doses variam e, obviamente, o adequado é que se use a quantidade que o seu médico, o seu nutricionista prescreveu, porque o profissional de saúde tem que estar capacitado para fazer essa prescrição da lógico. planta medicinal. Porque senão nós temos problemas, a gente precisa entender que excesso de planta também faz mal, tá? Então não é porque é natural que não faz mal, a gente já falou disso em outras lives, mas a valeriana é muito rápida, Sim. extremamente rápida. Tem alguém perguntando se pode usar tintura? Pode usar tintura, mas mais uma vez, se você usar tintura, a tintura é uma forma farmacêutica de apresentação da planta. Para saber o número de gotas que você vai utilizar, você precisa de prescrição de profissional de saúde capacitado em fitoterapia. Não necessariamente o médico, mas um profissional de saúde que seja ou médico, ou nutricionista, ou farmacêutico, ou fisioterapeuta para isso. Tá. Estão perguntando também se pode tomar melatonina em gotas para dormir.
Pode sim. É que melatonina não é planta, né? Melatonina é um suplemento alimentar, que é um suplemento sintético que imita a melatonina, que é um hormônio que o nosso corpo produz. Só que se você Uhum. precisa, se você precisa e responde bem a melatonina, observa a sua dieta, porque a sua dieta precisa ter mais triptofano para fazer, porque a curva é a seguinte, né? Eu preciso do triptofano, o triptofano ele é um precursor, ou seja, ele faz melatonina, ele faz serotonina, e a serotonina no final da tarde ela passa a ser convertida em melatonina. Então, para eu ter melatonina, que é o hormônio do sono, eu preciso ter serotonina. E para eu fazer serotonina, eu preciso de triptofano, que é um aminoácido, que é uma parte de proteína. Quais alimentos que têm bastante triptofano que podem nos ajudar aí? Farinha de trigo, banana, iogurte, aveia. Então, nós temos uma gama bem bacana. Um bolo de banana com aveia e canela, sem açúcar, só com o sabor dulçor dado pela banana, ele cai muito bem para esses fins de tarde e noite, como fonte boa de triptofano. Muito bom, muito bom. Ah, a Landa está agradecendo aí, porque ela quer deixar de tomar a medicação para insônia e vai tomar o chá de mulungu e triptofano. Só Aí é o seguinte, vem Ana, a outra pessoa. você não pode deixar a medicação sem acompanhamento médico, tem que fazer o desmame Claro, correto. Se não é fizer o lógico. desmame correto, pode ter mais problema ainda. É. Tem alguma planta que não seja indicada para quem tem hipotireoidismo? Tem couve, por exemplo. A couve, para quem tem hipotireoidismo, a couve não deve ser consumida todos os dias. O Hum, alho, em grande quantidade, não deve ser consumido todos os dias. Brócolis não devem ser consumido todos os dias. Tem uma série de limitações para quem tem hipotireoidismo em consumo diário. Tá? Em consumo eventual, nenhum tipo de problema a gente vai ter no consumo desses alimentos. Mas tá. aquelas pessoas que gostam do suco verde, por exemplo, elas não podem fazer o Uhum. suco verde com couve e manteiga, nem com couve tronchuda, se elas tiverem um quadro de hipotireoidismo. Tá. Muito legal, muito bom. Muito bom, muito bom. Eu, quando eu tô com insônia, eu rezo, respiro e pergunto por quê, né? Porque geralmente eu durmo. Mas agora, esses dias, eu tenho acordado às 2 da manhã e não durmo mais. Eu quero acreditar que seja um eclipse que vai acontecer daqui a pouco, aí, a 1 da manhã, de hoje para amanhã, na 1h12 da manhã. Tomara, né, que passe. Se não, vamos lá, né? E vamos que vamos. É. Eu também estou nessa atuada, viu? Eu também estou achando que é energético essa minha alteração de sono, É, porque acho que de anteontem para ontem eu acordei 4 vezes durante a noite. 4. é bacana. É, É muito, né? Você fica com sono é muito muito. marcado. Mas, ó, eu não entendo nada de astrologia, de astronomia, mas eu estou lendo tudo sobre esse eclipse e eu descobri que o tal do eclipse híbrido, que é isso que vai acontecer, só acontece 7 vezes em 100 anos. Então, você imagina a frequência da intensidade da energia eletromagnética. É isso que está afetando todo mundo. Eu sei que meus cachorros estão enlouquecidos. Faz 2 semanas que tem hora que eles começam a latir, uivar, que a vizinhança fica... E eu não tenho como fazer nada, né? Eu fico mandando pensamento de amor e falo: vou trabalhar, vocês precisam ficar quietos. Porque dar bronca é pior, né? E eu não costumo, né? Vamos conversar. Olha, perguntaram aqui se você sabe de algum chá para síndrome da boca ardente. O que é isso? Eu nunca ouvi falar. Nenhum que seja eficaz. Nenhum que seja eficaz. A síndrome da boca ardente, pelo que eu conheço, ela é uma alteração, parece que pinica a língua e me Hum, corrija, a pessoa que fez a pergunta me corrija se eu estiver errada, tá? Mas parece uma pinicância de língua e muitas vezes isso está associado à alergia alimentar e quando você faz a dieta de exclusão do alérgeno, você melhora bastante esse quadro da ardência bucal.
Outra, Claro. toda patologia que envolve a cavidade bucal, né, que envolve a nossa boca, língua, palato, vale a pena a gente fazer suplementação de zinco, porque o zinco ele é cofator de várias coisas, inclusive da formação de saliva. E às vezes é a baixa produção de saliva, que não só pela falta de zinco, mas também pela falta de água, que as pessoas que bebem pouca água fabricam pouca saliva, ou pessoas que têm problema neurológico, porque tem quadro neurológico e algumas medicações psiquiátricas que tiram muito a produção de saliva, a pessoa precisa Uhum. ficar bebendo água direto para não ter esse desconforto. Claro, Mas fazer a suplementação pode ajudar na síndrome da boca ardente. muito legal. A Mari escreveu que ela come muita folha verde porque ela não come carne vermelha. E ela não sabia que muita folha verde, por conta do hipotireoidismo, lá não é muito recomendado todo dia, né? Acredito que seja essa, Começa ou penso que a seja isso. substituir, se você não come carne vermelha, começa a substituir por ovo, pelo menos, né? Faça um rodízio entre as folhas, mas garanta 2 ovos todos os dias para você minimamente ter ferro e um pouquinho de B12 aí desses ovos. Tá, legal. Carmen A falou disso Gisele, lá no congresso, viu? Carmen se falou ovo? também da importância de uma dieta mais baseada em vegetais. Que a Ah, chave, sim. a chave da longevidade está associada a menor índice inflamatório e um dos fatores inflamatórios é o alto consumo de proteína animal. Então vale a pena a gente rever o quanto de bicho está colocando no prato. A Adriana Leite, que está aqui com a gente, ela é vegetariana também. E ela tem umas Legal. receitinhas muito legais. Olha, que bom, eu fico feliz. E os alimentos processados também, né? Que tem um monte de conservante, um monte de coisa artificial lá, que acaba também entupindo a artéria, a veia, né? Toda essa história, não é isso? E aqui no É, Brasil a gente tem alimento bom, fresco e barato. Tem o orgânico, que é melhor ainda, é um pouco mais caro que o outro, mas tem as feiras, tem os sacolões, tem um monte de opção aí para cada um, né? Se resolver como quer alimentar direito. Não tem desculpa, né, Vanderly? não, desculpa, não tem que ter vontade, É, né? E a gente sabe que às vezes a vontade não, ela não é predominante. E aí eu volto a falar a mesma coisa. As pessoas acham que cozinhar dá trabalho. E só que dá para você fazer uma refeição bem legal, com pouco tempo, né? Ou você já deixar algumas coisas pré-preparadas para facilitar a sua sim, jornada na cozinha. Então eu sempre tenho no claro. meu freezer, por exemplo, peito de frango cozido, porque a hora que eu decido usar, enquanto ele descongela, ele já, a hora que eu separo, ele já está praticamente desfiado. E aí isso é Sim. bacana porque acaba usando em várias receitas. É a mesma Uhum. coisa com vegetal. Abri o meu freezer, tem um monte de folha, de talo, de vegetal congelado, porque aí ele já está ali. Aí facilita. Ah, mas eu É, dediquei um período à minha alimentação. Lógico, se eu vou comer, eu tenho que dedicar um tanto da minha energia. Quem me segue já sabe que eu escrevi sobre isso essa semana, um post, que tudo é energia. E se você não colocar uma energia é boa verdade. na confecção do seu alimento, Uhum. vai dar ruim. Ele vai sair com um sabor alterado, ele vai É, sair com, enfim, alguma coisa vai dar errado. Então, bota a sua melhor energia para aquilo que traz saúde para o seu corpo, que é a sua alimentação também. claro. A Gisele está pedindo indicação de chá para diminuir a predominância estrogênica, por favor. Essa é uma pegadinha, Gisele. Na realidade, você precisa olhar, porque você precisa olhar todos os hormônios. É uma equalização hormonal. Eu não estou mais chamando de modulação hormonal, porque a modulação hormonal ela está sendo muito malversada em alguns momentos, Uhum. mas esse equilíbrio hormonal
ele depende de muitas coisas, inclusive de um fígado bem tratado. Então, se você quer começar a pensar nessa regulagem hormonal, use plantas amargas, chá de boldo, chá de carqueja, para melhorar o fígado, porque o fígado bacana, ele já auxilia bastante no processo de formação hormonal. E tudo depende da tua faixa etária. Se você está em perimenopausa ou menopausa, aí eu vou te indicar, talvez eu vá te indicar um chá de amora miura, mas não, a maioria das mulheres brasileiras não responde à amora miura. Ela responde melhor às folhas Ai, de... Ai, uma frutinha tão deliciosa, de pitanga. As folhas de pitanga para a mulher brasileira funciona mais. Mas muitas vezes não vai ser o chá, não vai ser suficiente. Você vai precisar de fitoestrógeno encapsulado. E aí a dosagem vai ser prescrita pelo médico que te acompanha, pelo nutricionista que te acompanha. Legal. A Valma escreveu sobre grão de bico. Como é? Grão de bico é uma excelente fonte proteica, excelente fonte de magnésio. Desconforto de quem come muito grão de bico é a formação de gases. E então você precisa estar com ele, deixá-lo de molho, deixe de molho durante pelo menos 40 minutos. Jogue aquela água fora e depois cozinhe esse grão de bico. Aí vai ser bem mais legal, tá? Aí você vai ter uma digestão melhor. Ele é sensacional como fonte proteica, mas você precisa consumir bastante para ele ser o substituto das proteínas animais. Sim. Ora Pronobile substitui a proteína? Para substituir a proteína com Ora Pronobis, você vai precisar de mais ou menos 1,150 kg das folhas de Ora Pronobis. Então, não é uma boa substituição. Tá? Haja folha para dar 1 quilo de Ora Pronobis ali. É verdade, é verdade. A Dani está lá em Atlanta, Georgia, na América. Oi, Dani, beijo, querida. Um beijo para todos vocês que estão aí. Ótimas sugestões. Vamos lá. Tereza, congelar grãos não perde os nutrientes? Feijão, lentilha, grão de bico e ervilha? Quando você congela, o que mais você perde é vitamina C. E esses grãos, essas leguminosas, elas não são fontes de vitamina C. Então, os macronutrientes você não vai perder e a maioria dos micronutrientes também não. Então, pode congelar com tranquilidade e descongelar sempre em geladeira. Tá? O que eu falo para descongelar em geladeira? Tira 1 dia ou 2 dias antes e deixa na parte de baixo para descongelar gradativamente. Porque se você for descongelar direto no micro-ondas, em geral vira uma pasta, fica ruim. A textura, nutricionalmente, vai continuar bacana. Mas a textura e a aparência ficam horríveis e talvez você não consuma. Muito legal, muito legal. Tô adorando. Gente, passou muito rápido. Tem 10 minutos só para a gente conversar. Olha isso. É que eu me Quando o atrasei assunto é hoje bom, também, né? voa. Não, mas eu tô contando com o horário que você entrou depois. Vamos ver Então, aqui se eu pulei opa. alguma pergunta. Eu não sei se eu pulei alguma pergunta. Eu acho que não, mas... Ó, família Pax, se eu pulei alguém aí, por gentileza, escreve de novo. Eu tentei ver tudo que vocês escreveram para a gente perguntar aqui. Tem alguém falando de radioterapia e quimioterapia. Tem chás e plantas que não devem ser consumidos? Tem. Na realidade, durante a quimio e a rádio, nenhuma planta deve ser usada porque você não sabe qual é o grau de interação com o quimioterápico. Não deve ser usado também as frutas cítricas. E já se sabe que para a quimioterapia vermelha, para quem faz a quimioterapia de tumor de mama, o que eles chamam de quimio vermelha, o abacaxi melhora a ação do quimioterápico.
Então, para os meus pacientes de câncer, eu tiro todas as laranjas e deixo usar o abacaxi. Tá. Mas Muito bom. nenhuma outra planta, não. Nenhuma outra planta, porque a gente pode interferir na ação do quimioterápico. Eu sei que por mais difícil, e vou falar isso com domínio de causa, porque na minha família eu tenho muitos casos de câncer, né? Tivemos muitos casos de câncer. Durante a quimioterapia, por mais difícil que seja, a gente não deve fazer interferência alguma no tratamento. A gente não deve usar nada que o médico não aprove. Por quê? Porque o quimioterápico, o papel do quimioterápico é matar. Ele vai matar a célula tumoral e ele também vai matar algumas células boas. E tá tudo ok porque está no pacote. Tá? Ele tem esse papel durante aquele tempo para que você consiga, né, para que a pessoa que está ali com câncer, ela consiga sobreviver àquele câncer. E depois, a hora que ele libera, aí eu entro com tudo. Aí eu entro com suplemento, entro com alguns complementos alimentares. Durante o período da quimioterapia, a única coisa que eu faço é dar suporte nutricional, fazer módulo proteico, fazer shake de proteína, adaptar ao paladar, porque dependendo da fase, do tipo do quimioterápico, a gente tem muita alteração de paladar, e aí eu vou alterando textura, alterando a apresentação, para que a pessoa não entre em estado de sub ou desnutrição. Agora, passou, se livrou, a gente agradece muito a Deus e aí usa tudo que a gente pode para melhorar o organismo. Claro. A Mari está perguntando sobre o melão de São Caetano para tratamento de câncer. A gente não tem evidência em humanos. A gente não tem evidência de segurança e eficácia em humanos. Mas o melão de São Caetano ele é excelente para controle glicêmico. Então, para os portadores de diabetes, ele é uma boa planta, sim. Tá. O que substitui o leite? A Lilian está perguntando. Você não precisa de leite. O leite é uma proteína. Você não precisa substituir. Se você está pensando em grupos alimentares, é qualquer outro tipo de proteína. Pode ser ovo, pode ser proteína animal, pode ser proteína isolada de soja. Então, assim, não tem. Agora, se é uma criança que bebe o leite como fonte proteica, aí tem que se usar as fórmulas hidrolisadas de aminoácidos ou algo similar. Aí é um caso para ser analisado individualmente. E calculado também, porque a gente não pode dar da nossa cabeça. Se vocês quiserem um alerta bem grande, são algumas famílias radicais que elas tiram leite de vaca das crianças e colocam leite de inhame, e por conta desta postura a gente já contabiliza pelo menos 3 bebês mortos por desnutrição, e essa desnutrição foi causada pela ausência de proteína no leite de inhame, porque obviamente não era para dar leite de inhame para o bebê. Com certeza, o bebê tem que tomar leite materno, né? Materno, é bem por aí mesmo, né? A Gisele está perguntando, os oxalatos e leticinas são benéficos? Os oxalatos e as lectinas, eles são benéficos para a proteção da planta. Nós não digerimos, na realidade, ambos são considerados, eu vou reformular, tá? Ambos são considerados fatores antinutricionais, e excesso de lectina pode alterar a parede intestinal, e excesso de oxalato pode inibir a absorção de ferro, por exemplo. Então, o ideal é que você pegue mais uma vez, você deixa o alimento de molho, não utilize aquela água, pega aquela água que você tira do molho e usa para regar a planta, por exemplo, e cozinhe o alimento em outra água antes de consumir. Aí você inativa a maior parte dos fatores antinutricionais. Tá. Muito legal.
legal. Nossa, a gente aprende muito, viu? Tá todo mundo elogiando, maravilha de live, volte sempre, vamos Obrigada. repetir, muito bom. Live maravilhosa, é tudo de bom mesmo, né? Eu adoro aprender sobre saúde, claro, todos nós, né? Queremos viver mais. Eu gostei muito quando você falou logo no início do nosso bate-papo sobre a estética estar ligada à longevidade, porque algumas pessoas têm muito preconceito. E não é, para você viver mais tempo, o corpo tem que estar com uma boa aparência, você tem que estar refletindo o que está dentro do corpo, né? Quando eu fui falar em conferências lá na Califórnia, 85, 86, o pessoal de Hollywood que ganha ainda, né? Agora menos, mas milhões, eles começaram a investir justamente nessa indústria de longevidade e de nutrição e de neurociência. Não adianta ser bilionário e viver pouco e não saber. Então, por isso que a Califórnia é uma das mecas da saúde no planeta e muitas experiências são feitas lá direto, né? E na Europa também, em vários países, né? E eu fico muito feliz que hoje as pessoas buscam essa energia de viver mais com qualidade de vida e, acima de tudo, sem dor, né? Sem inflamação, como você mencionou várias vezes no nosso bate-papo hoje. E a gente tem uma cidade lá na Califórnia que é Loma Linda. Loma Linda é uma das cidades, é um dos 5 pontos das Blue Zones, que são as zonas mais longevas no mundo inteiro, né? No nosso planeta. O que é característica de Loma Linda? Eles são todos vegetarianos, é a maior comunidade de adventistas do sétimo dia, então eles são todos Legal. vegetarianos. Eles têm em comum, além de serem vegetarianos, eles têm a prática devocional, então eles fazem orações todos os dias. Eles têm uma convivência fraterna mais intensa, ou seja, eles têm um grupo de amigos ou de família convivendo e mantém os laços, né? Ou seja, se alimenta bem, mantém os laços afetivos, tem a meditação que está ali na forma de oração e muita atividade física, porque a cidade ela anda sobre 2 rodas, ela anda sobre bicicletas, né? Então, assim, é todo, né? E como toda a comunidade religiosa, eles vão para a cama cedo, ou seja, tem uma noite de sono mais tranquila também. Claro. A Assim, Karen está perguntando. É, a Karen está perguntando se é verdade que quem tem hipotiroidismo não pode tomar chá de melissa. todos os dias não, porque é como a couve, ela impede a captação de iodo pela tireoide. Você pode tomar eventualmente, mas não todos os dias. Tem tanto Tá. chá, bebe outro. Qual é o chá que você gosta à noite para dormir? Eu tenho uma memória afetiva muito arraigada e gosto do sabor. E quando eu sentia cheiro, eu gostava muito do perfume, né? Porque desde o Covid eu não sinto mais cheiro, infelizmente. Mas eu adoro capim-cidreira. Ah, Para mim, eu também. o capim-cidreira é aquela planta que ela me traz um conforto emocional É, muito antes de qualquer outra coisa. E ela melhora o sono, sim, porque ela também atua em receptor GABAérgico. Então eu tenho esse chá, assim. Camomila eu gosto mais ou menos. Camomila eu acho muito enjoativo. Mas eu venho gostando bastante, eu resgatei e venho gostando bastante do chá de erva doce, que eu passei um tempão sem beber. verdade. E, e como eu estava mandando muito paciente usar o chá de erva doce para regular o intestino, eu falei assim, putz, faz tempo que eu não bebo. E eu comprei. Aí eu tô bebendo bastante chá de erva doce à noite, exatamente para melhorar, para acalmar, porque ele também tem uma atividade levemente calmante, mas para melhorar a digestão inteira e facilitar a evacuação na manhã seguinte. Legal. Então ele tem um papel Muito legal. bom. Eu li agora recente um artigo sobre chá de orégano, que o orégano é muito bom para a saúde, não é só para pizza. Não, o orégano é uma planta excelente para matar fungo. O óleo de orégano ele é extremamente utilizado para candidíase.
em aplicação local. Então, a gente faz o uso de óleo de orégano para aplicação local nos casos de candidíase. O chá de orégano, ele é excelente para visão, ele é excelente para digestão, mas eu tenho um paciente que é o Edu, quando eu pedi para ele usar o chá de orégano, funcionou super, mas ele falava para mim que a casa ficava cheirando a pizza durante muitas horas. E falei, pois é, né? Pois é. É uma vantagem e uma desvantagem. É, Mas ele é uma planta extremamente antioxidante e por isso ela é bastante benéfica para ser usada sempre. legal. A última pergunta, porque a gente está em cima do tempo. Chá para menopausa, tem algum para todo mundo ou não? Eu acho que isso merece uma live à parte, viu? Legal, A então gente a gente já fica marcado na outra semana. vai ficar Eu queria que você falasse a próximo. sua mensagem final aí, querida, porque a gente está nos últimos 2 minutos, antes Então de vamos lá. fechar o Instagram. Então vamos lá. A minha mensagem final de hoje é para que a gente cuide de nossa saúde mental. Para que a gente entenda os reveses. Tá absolutamente todo mundo num grau de ansiedade maior do que já esteve no passado. E eu Sim, acho que essa semana vem sendo muito crítica em vários setores, né? Então, as pessoas profissionalmente elas estão mais responsivas, pessoalmente também. Então, a minha mensagem para todo mundo é: respira fundo. Respira fundo e acredita, porque tudo vai dar certo. Absolutamente ah, tudo vai dar certo. Se ah, você vibra na esfera mais positiva, você se conecta com ela, como a Carmen já ensina pra gente. E cada vez que você tiver com essa dificuldade de conexão, lembre-se que um bom chá desestressante, como a camomila, a erva doce, o capim-cidreira e a melissa, eles podem te ajudar exatamente naquela adequação de faixa vibratória para que você consiga se conectar. Então, beba menos café, beba mais chá, se hidrate muito e pense positivo, porque essa é a chave da gente ficar bem. Como diz o Ricardo Pastore, meu cunhado, o pensamento é força criadora, e se a gente internaliza isso, nós passamos a pensar coisas melhores para vivermos melhor. Muito claro. obrigada mais uma vez, Carmen, pela oportunidade e confiança, viu? Obrigada, querida. Te espero na outra semana. E dia 29, a Wanderly está lá na Pax, às 11 da manhã, presencial, É palestra isso aberta mesmo. gratuita sobre alimentação, nutrição saudável, para você saber como cuidar melhor da sua saúde. Obrigada, bem-vinda de volta ao Brasil, que Deus te ilumine sempre, que esse novo ciclo seja pleno de tudo aquilo que teu coração deseja, viu? Gratidão, querida. Para nós. Beijo, beijo no Beijo. coração. Gratidão, namastê, família Pax. Feliz eclipse para todos nós como humanidade. São só 7 durante 100 anos. Olha isso, hein? Vamos aproveitar para centralizar o pensamento na saúde e na longevidade. Gratidão.